A primeira via de Santo Tomás é a via do motor imóvel. Ou seja, para Santo Tomás, tudo que se move é movido por outra coisa. Então, nada se move sem antes ser movido. Né? Então, se tudo depende de algo anterior para se mover, não pode ter uma regressão infinita. Então, deve existir o quê? Um primeiro motor que move tudo sem ser movido por outro. Esse primeiro motor é Deus. A segunda via, a via da causa primeira. Ou seja, se no mundo tudo possui uma causa, ou seja, uma casa, ela existe porque foi construída. Então, o construtor ele existe por quê? Porque ele foi gerado pelos seus pais e assim em diante. Então, se toda causa dependesse de uma outra anterior sem um início, nada existiria. Por isso, Santo Tomás afirma que deve existir uma causa primeira, seja uma causa que não foi causada por nada. E essa causa primeira é Deus. A terceira via é a via do ser necessário. Ou seja, ele observa que tudo que existe no mundo são seres contingentes. Ou seja, o que é um ser contingente? Um ser contingente é um ser que ele pode existir e também não pode existir. Ou seja, esse celular, ele existe, mas ele poderia também não existir. Então nós existimos, mas poderíamos nunca ter existido. Então, tudo que existe no mundo são coisas contingentes. Mas se tudo fosse contingente, né, haveria um momento em quê? Em que nada existisse. Só que nós sabemos que do nada, nada pode surgir. Por isso deve existir um ser necessário. O que é um ser necessário? É um ser que existe por si mesmo, que não depende de nada. Ou seja, esse ser necessário é Deus. Ele não existe, ele existe por si mesmo e não depende de nada. Ele não está sujeito à contingência, ao fato de não existir. É necessário que ele exista para que as outras coisas existam. A quarta via dos graus de perfeição. Ou seja, algumas coisas são mais ou menos boas, né? São mais ou menos belas, mais ou menos verdadeiras. Quando nós falamos em pessoas, por exemplo, nós falamos em pessoas que são mais virtuosas e algumas que são menos virtuosas, né? Ou, melhor dizendo, viciadas, né? Vemos que há coisas que são mais belas e coisas que são menos belas, né? O belo aqui, enquanto aquilo que é apetecível aos olhos. Só que, para Santo Tomás, essas referências do que é perfeito e o que não é perfeito pressupõem o quê? Uma referência máxima. Ou seja, algo que existe em perfeição suprema. Algo que deve possuir o quê? Um grau máximo de bondade, de verdade, de perfeição. E esse ser que possui o grau de perfeição superior a todas as coisas, esse maximamente perfeito é Deus. A quinta via, Santo Tomás, é do governo do mundo. Então, ou seja, da ordem das coisas. Quando nós observamos o mundo ao nosso redor, o universo, nós vemos que há uma ordem presente na natureza. Os corpos celestes, por exemplo, nós vemos que seguem leis, né? Tudo no universo segue uma lei. A órbita dos planetas, das estrelas, né? Os buracos negros,
os, os sistemas, né, solares, tudo segue uma ordem. Os organismos vivos, por exemplo, o ser humano, possui estruturas o quê? Complexas. Quando nós vamos estudar, por exemplo, a fisiologia, anatomia do ser humano, nós vemos o quanto nós somos, o nosso corpo é algo complexo. Funcionamento nosso, como também de todos os outros seres vivos. E todos, até os seres lá que são sem inteligência, eles parecem que agem em direção a um determinado fim. Ou seja, se até as coisas, os seres que não possuem inteligência, agem em direção a um fim determinado, isso quer dizer que o quê? Existe uma inteligência ordenadora. Deve existir algo que ordene todas as coisas. Então, esse ordenador seria como que você pega uma flecha e atira ela no alvo. Para ela atingir o alvo, ela não vai atingir por si só. Ela precisa ser o quê? Dirigida. O arqueiro precisa mirar. Então, ele precisa apontar, dar ordem à direção da flecha. Ou seja, a ordem na natureza, como as coisas andam de forma perfeita, direcionada a um determinado fim, né, necessitam de uma inteligência suprema. E essa inteligência nós sabemos que é Deus.